Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. 11h41. Já na última semana a gente falava sobre a compra de carros que são vendidos pelas locadoras, né? O Ricardo falou o que a gente tem que prestar atenção, se vale ou não vale a pena e que condições é importante a gente adquirir um veículo como este. E hoje, tá? Seguindo até uma sugestão de vocês ouvintes, a gente vai falar dos carros com um pouco mais de tempo de uso, mais de 10 anos de uso, se vale ou não vale a pena, não é isso, Ricardo? É verdade, Fernanda. Bom dia a você, bom dia a nossos ouvintes. Bom dia. Semana passada foi só sobre os carros de locadora, né? É vantagem, né? Vantagem, vale a pena, não vale a pena. E hoje o assunto é muito pertinente, porque os nossos ouvintes aí querem comprar um carro, talvez aí com mais de 10 anos de uso, e aí fica naquela, vale a pena? Não vale a pena, né? É porque tem que caber no bolso, né? Tem que caber no bolso. Então a gente fala aqui para quem quer comprar o elétrico, mas também quem quer comprar o carro com mais de 10 anos. E a gente vai dar belas dicas aqui, Fernando. Vamos lá. Nesse momento, só se fala em carro elétrico, mas o mercado de usado com mais de 10 anos é bem grande, né? E existem bons carros com mais de 10 anos de uso. Como a grana está curta, não dando para comprar realmente o elétrico ou um zero, então a gente vai para alguns. Agora tem algumas vantagens, Fernanda, como por exemplo o IPVA, ele é mais barato, o seguro também é mais barato e algumas peças geralmente são mais em conta. Quem procura esse carro com mais de 10 anos sabe que provavelmente vai encontrar esse carro com pequenos defeitos, pequenos reparos. Uma pintura pode estar um pouco mais desgastada, o motor precisando fazer uma retífica, o pneu e a suspensão, Fernanda, já está na hora de substituir algumas peças desgastadas, sem falar da caixa de marcha, que pode ser mecânica ou automática. Então, não é fácil escolher um carro em boas condições. E aí o que acontece? A falta de conhecimento para quem está comprando deixa ele um pouco inseguro para fazer um bom negócio. E aí, hoje eu vou passar os 10 maiores problemas na hora de você comprar um carro e você fazer uma boa compra, observando esses 10 itens que eu vou falar aqui de maneira bem simples para que você possa entender. Podemos? Ok, vamos. Então vamos lá. A primeira coisa, Fernanda, eu começo sempre pelo que é mais caro, que é o motor, né? Então quando você tem um motor desgastado, um carro com mais de 10 anos, ele já começa a fazer algum barulho quando liga. Quando ele está aquecido, ele talvez faça até menos. Mas geralmente pela manhã, quando você liga esse carro, ele começa a fazer aquele barulho, parece que tem alguma coisa solta dentro do motor. Então desliga o carro, fique atento na hora de fazer ligar esse carro quando você estiver comprando, capô aberto, para você observar se tem algum barulho fora, ali aquele barulho de motor solto, parecendo uma máquina de costura. Esse carro precisa fazer retífica. Então é necessário que você observe esse detalhe. Outra coisa que é um indicador, que é muito comum, é quando o motor está um pouco cansado, a fumaça cinza sai lá pela descarga, esse carro está vazando, está queimando o óleo. Ou quando não, você pode passar também o dedo ali na descarga, lá na traseira, lá na descarga no final, no silencioso traseiro, você vai observar que tem uma fuligem, ou então um resíduo de óleo. Esse carro está queimando óleo. Então é importante você conversar com a pessoa, o proprietário desse carro, falar, esse carro está queimando óleo? Não. Às vezes você gostou muito desse carro, mas o único problema dele é motor. E você precisa fazer o motor desse carro. E às vezes o preço vale a pena. Mas é necessário procurar um mecânico e verificar e fazer um orçamento prévio para ver se realmente vale a pena. Então, motor desgastado, Fernanda, é o maior problema do carro. Precisa ter uma atenção muito grande, porque você pode comprar esse carro e se ele bater o motor, você vai parar, ficar sem o carro por um período e gastar uma grana aí nesse sentido. E a parte mais cara também do carro? É uma das mais caras, é o motor, para você poder fazer um motor. Então, fique atento com esse primeiro item. O segundo item é carro de enchente. Nos últimos meses, nós tivemos aí muitos problemas de enchente aqui no estado. Então, o que acontece? Geralmente dá perda total nesse carro, mas alguns deles, eles voltam para o mercado, porque a seguradora vende, ou a pessoa quer vender, não tem seguro, ele vende para alguém. A pessoa recupera através de leilão ou através de uma venda direta, e ele recupera esse carro e coloca no mercado. E aí, o que acontece com esse carro? Ele tem muito problema elétrico, ele tem falha, ele tem mau contato, ele tem problema de luz que queima. A máquina de vidro, ela pode ser elétrica, ela para de subir.
a luz do painel também. Isso tudo, Fernanda, é muito ruim. É um problema que você acaba tendo quando você compra um carro. E aí, como é que eu faço? Como é que eu consigo detectar? Cheiro de mofo. É muito comum. Você entra dentro do carro, esse carro está com cheiro de mofo. Procura tirar ali uma borracha da porta. Por dentro dela, esses carros que sofreram esse tipo de acidente, como enchente, ele tem muita lama. Tem alguns lugares, alguns vestígios que às vezes a pessoa não tira, fica aquele vestígio de lama. Então, isso você vai perceber que esse carro já passou por uma enchente. A outra coisa também é que se ele for recusado pela seguradora, muitas vezes a seguradora recusa porque ele já sabe que era um ex-perda total, ela está recusando esse carro sofrer uma enchente. Também uma boa dica aí para você, na hora que for fazer uma cotação de seguro, se for recusado, fique atento que esse carro pode ter já passado pela seguradora. Então, é um outro detalhe que você tem que ficar atento na hora de você comprar um carro de enchente. A outra coisa é uma batida de grande monta, Fernanda. Esse carro com mais de 10 anos, e com certeza, já sofreu uma colisão, ele já teve um reparo, pode ter sido um reparo mal feito, que você vai perceber de imediato, mas pode ser um reparo que foi muito bem feito. Mas é necessário fazer um alinhamento, um balanceamento, ver se não tem nenhum tipo de torção, levar para o seu lanterneiro de confiança, para que ele possa observar o que já foi feito nesse carro. Um dono de oficina, ele com muita facilidade ele consegue detectar se foi trocado um painel frontal, um painel traseiro, se ele sofreu uma colisão muito forte, se as longarinas estão empenadas, ele consegue detectar. Então esse carro desalinhado, ele pode trazer um problema muito sério e na hora de você revender esse carro vai ser um problema. Então é outro item que precisa ser observado para quem está comprando um carro com mais de 10 anos de uso. Ok, Fernanda? Ok. Vamos seguindo? Vamos lá. E aí nós vamos falar de algo um pouco mais complicado, que é o câmbio automático com defeito. Hoje nós já encontramos, Fernanda, vários carros aí com câmbio automático. Manual é muito fácil, mas do dia a dia. Mas o câmbio automático, porque as montadoras já venderam muito carro de câmbio automático, você encontra vários carros aí com preço muito bom com câmbio automático. Aí a pessoa fala, uau, esse é o primeiro ano meu que eu vou ter aí, ver o carro que eu vou ter com câmbio automático, e que bacana. O câmbio tem um problema. Então, eu vou dar aqui uma dica rapidamente, como você detectar possíveis problemas de um câmbio automático. Desliga o rádio, fecha os vidros e ande esse carro aproximadamente a uns 40 km por hora e observe o câmbio. Se na passagem de marcha de 40 em diante, ele vai dando algum soco. Ele dá um soco, você sente um salavanco, Fernanda, como é uma coisa pequena, não é grande, né? Mas você sente que na passagem de marcha ele dá um soco. Então esse soco aí, você tem que observar que esse carro ele pode ter algum problema de câmbio, tá? Principalmente na saída aos 40 por hora, desligando o rádio, observando, tendo cuidado e observando a passagem das marchas, né? E outra coisa, um carro acima de 100 mil quilômetros, que esse carro de 10 anos já deve ter acima de 100 mil quilômetros, esses carros tem que trocar o óleo. Então você também tem que perguntar ao antigo dono ou à pessoa que estiver te vendendo, ou o vendedor, você já trocou o óleo desse carro? Ah, não sei, não sei, troca. É necessário a troca do óleo de câmbio, porque 80, 90, 100 mil quilômetros você tem que fazer a troca desse câmbio, do óleo, senão você pode ter problema. E os outros itens aqui, para andar um pouquinho mais rápido, nós temos o quê? A luz da injeção, a luz do ABS e a luz do airbag. Todas três são muito importantes. Elas precisam, logo que você virar a chave, você tem que observar no painel se a da injeção está acesa, se a do ABS está acesa e se a do airbag está acesa. Por quê, Fernanda? Esses carros, eles têm um funcionamento e eles precisam que esses sensores funcionem. Então, a luz da injeção, ele indica um problema de injeção no módulo da injeção. Então, se você perceber que ela não está apagando, você tem que verificar, porque pode ter algum problema no sistema dele de injeção. É necessário uma revisão. A mesma coisa no caso do ABS. Ou a luz do painel, ela indica o sistema de freio se está funcionando bem ou não. Então, eu vou deixar aqui uma dica. Você vai dar uma volta com esse carro, um test drive, avisa as pessoas, olha, eu vou fazer uma freada brusca, se segure, todo mundo com cinto, você tem uma velocidade de 40 km por hora, você pisa no freio de maneira brusca mesmo. Tem que pisar mesmo. Passou alguém na frente, ou o cachorrinho, freia.
Nesse que você for frear 40 km por hora, 50, você vai ver que o pedal de freio tem que ter uma trepidação. Se ele trepidar, Fernanda, é porque está funcionando bem. Então, nossos ouvintes, trepidou o pedal de freio, ele faz uma pequena trepidação para cima e para baixo, para cima e para baixo, é sinal que o freio ABS está funcionando bem. Se ele não o fizer, com certeza ele vai estar com problema no sistema de ABS. Então pode ser um sensor, pode ser um problema maior, mas isso também tem um custo que você não precisa assumir. A outra coisa também é a luz do airbag acesa. Ela também é muito importante. Esse carro pode ter sofrido uma batida, trocar o sistema de airbag, ele não está acendendo. Você também pode ter um problema sério. É melhor você falar assim, conserta, resolve isso, quando eu voltar aqui eu vou ver se está funcionando e tal, essa coisa toda. Então, a gente troca airbag, Ricardo? Troca. É uma mesmo? colisão. Você sofreu uma colisão, Fernanda, frontal, é o que mais acontece e chega aqui nas nossas empresas. Chegou, bateu, explodiu o airbag, o carro não tá condenado. Você vai trocar o quê? Às vezes explodiu 2 airbags, o carro tem 8 airbags, 6 airbags, explodiu o do motorista e o do carona. Aquele painel frontal tem que ser trocado. E o volante ali, Fernanda, não onde a gente segura o volante, mas aquela estrutura onde geralmente tem um emblema, ali se rompe, né? Ali tem um couro, ele rompe e ele explode aquele airbag ali. E no painel ele tem lá um lugar, geralmente um quadradinho, airbag. Às vezes você não precisa trocar todo o painel, é só trocar aquele conjunto. Mas troca sim, faz a aferição dele, o novo, bota em sistema e ele funciona normal. Mas tem que passar aparelho, tudo de acordo com o fabricante. Mas troca sim o airbag, tá? A outra coisa, que é mais simples, a pintura riscada ou desgastada, tem que observar, tá ligado à estética, isso é mais fácil. A pessoa logo percebe, meu carro está arranhado, esse carro está mal pintado. Geralmente as pessoas dão um polimento, melhoram o carro, dão uma cera para poder vender. Mas lembre-se, um carro amassado, uma pintura riscada ou sem vida, você, na hora da revenda, pode ter problema. Outra coisa muito comum... Tem uma dica aqui do Giovanni, posso falar rapidinho? Cinto de segurança? Carro de alagamento, se tem lama no cinto... Quando puxa dá até para ver, né? Quem tá com uma cor mais diferenciada, não dá não leva não para casa, não é isso? É verdade, o cinto de segurança, Giovanni, você deu uma boa dica, mas as pessoas geralmente acabam limpando ele, você tem que puxar ele até o final. Isso. Vou aqui dar essa ajuda aqui, muito bom essa sua colocação, Giovanni, você tem que puxar ele até o final e observar lá embaixo se tem marca e vestígio de lama, né? Porque eles acabam limpando, enfim... Mas é uma boa dica, tá? Outra coisa é o ar-condicionado, se está gelando bem ou não, ficar atento, porque às vezes pode ser uma carga de gás, uma coisa simples, mas pode ser um compressor, Fernanda. Aí, sendo um compressor, já estamos falando de 4, 5, 6 mil reais para o conserto desse carro, né? A outra coisa, e por último, é conferir o odômetro. Um carro, em média, Fernanda, aqui no Espírito Santo, ele roda 12 mil quilômetros, eu sempre tenho dito isso, o seu estado um pouco menor. Já no Rio de Janeiro, em Minas, nós estamos falando já em São Paulo, 15 mil quilômetros é uma média por ano. Então esse carro de 10 anos, ele já passou aí dos 100 mil quilômetros. Entendido. Então, realmente, você tem que ficar atento, você tem que estar observando esses detalhes e qualquer coisa leva no mecânico de confiança ou até mesmo procurar um especialista. Nós temos especialistas, historiadores, que faz esse trabalho, não é caro, vale muito a pena para você poder fazer uma compra segura e não comprar um gato por lebre. Perguntinhas rápidas, tá? Vamos lá, Marcelo, troca de óleo do câmbio é diferente de troca de óleo do motor, que é feita em posto de combustível, por exemplo? Marcelo, você tem que levar numa oficina especializada para poder trocar o óleo do câmbio e com a especificação certa do fabricante. Troca de correia dentada, qual a importância? É o Nelsinho. Nelsinho, importantíssimo. Você tem um carro que já está aí na faixa. Hoje, eu sou do tempo que você trocava correia dentada com 30 mil quilômetros. Hoje a média é 80 mil quilômetros pelo fabricante. O negócio é que a pessoa esquece. Ou então ele vendeu o carro com 60, o outro que compra esquece. Então é importante que você troque a correia dentada, porque se ela quebrar, vai estragar todo o comando ali, cabeçote, é muito ruim, o prejuízo é muito grande. Troca de óleo de câmbio anual é exagero? Não, o câmbio não se troca anual, é exagerado. Não, e fora que é caro, né? O óleo original, ele é muito caro, Fernanda. Tem carros aí que nós estamos gastando mais de R$ 1.500 só para a troca do óleo de câmbio, porque o óleo é muito caro.
Então, troca de motor você pode até fazê-lo anualmente, né? Se você, estou rodando 10 mil quilômetros por ano, ok, mas o câmbio não. O câmbio, a recomendação é em torno do fabricante de 80, 100, 120 mil quilômetros, está nessa faixa. Vou fechando com o Gerson, dizendo parabéns, Ricardo, sempre com informações importantíssimas para todo mundo que é consumidor. É o melhor programa sobre carros que ele já ouviu. Adorei! Eu também, né? Puxa vida, Gerson, muito obrigado aí, você sempre participando aí, o Giovanni também sempre com a gente. Muito legal, muito obrigado aí pela participação, e isso me agrada muito e me deixa muito feliz para que eu possa cada vez mais melhorar em relação ao programa, trazendo coisas novas, coisas que vocês gostam de ouvir, tirando dúvidas. Muito legal, Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Ricardo, a gente que agradece, já te espero segunda que vem, hein? Maravilha, até lá e um forte abraço a todos.